na nuvem, edital de incentivo à cultura, ele advém de uma emenda parlamentar da deputada Margarida Salomão. Essa emenda é bem antiga, ela é do ano de 2015. A gente já executou algumas outras etapas dela aqui em Juiz de Fora, que foi o Circuito Música da Cidade e qual foi o outro? Samba do Ministro, o edital Samba do Ministro. E aí a gente tinha uma outra ideia para esse valor, né? Ele seria distribuído em outros 3 editais. Quando veio a questão da pandemia, né, todo esse cenário, logo no comecinho da pandemia, do isolamento, a gente já entrou em contato com o Ministério. Na época era o Ministério da Cidadania, né? Agora a gente foi para o Ministério do Turismo, mas na época ainda era o da Cidadania. A gente entrou em contato com eles para pedir, para adaptar o nosso projeto para essa nova realidade virtual, visando atender a classe artística de uma forma mais imediata. E aí a gente teve que entrar com um pedido de alteração no plano de trabalho para que a gente conseguisse mudar tanto essa ideia do edital quanto o número de premiações, porque, se eu não me engano, antes eram 15 ou 16 prêmios e agora a gente aumentou para 102, né? Ampliamos o número de atendidos e diminuímos a verba para que esse dinheiro conseguisse chegar a mais pessoas mesmo. E aí a nossa ideia dos 102 prêmios de R$760 é porque, fazendo desse valor, a gente consegue, com o desconto, né, que tem que ter a retenção na fonte, a gente consegue chegar próximo ali dos R$600, dar um pouquinho mais, alguns reais a mais na hora do desconto, dos R$600, que é o valor do auxílio emergencial. Então, esse foi o nosso norte para definir esse valor, tá? E aí, nesse contexto, o Na Nuvem vem com uma ideia de trazer a cultura, né, as produções de Juiz de Fora para o mundo virtual mesmo, para um formato que seja mais acessível nesse momento, né? Então aí cabe tudo. A gente vai aceitar projetos de live, de um videoclipe, de um blog, uma divulgação que você possa fazer através das suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, YouTube. Então, assim, as mais diversas formas mesmo possíveis de apresentação do trabalho, desde que ele seja adaptado para esse universo virtual, tá? Depois, se alguém tiver dúvida com alguma coisa específica, isso no finalzinho a gente vai abrir para pergunta. Mas é basicamente isso, é uma forma de trazer a possibilidade da realização para o mundo virtual. E esse edital, ele vem de uma forma bem simplificada. Eu não sei se vocês já chegaram a ler o edital e também o formulário de inscrição. O edital, ele continua sendo longo, né, gente? Porque tem coisas ali que a gente não tem como não colocar. Mas o formulário de inscrição, ele vem bem enxuto, bem conciso mesmo, assim. As informações são perguntadas de uma forma muito direta. E outra coisa que a gente tentou simplificar nesse momento é jogar a documentação para o momento da formalização do termo de compromisso. Porque antes, geralmente, né, em todos os nossos editais, quem já está acostumado a participar sabe bem disso, a gente pediu uma série de documentos agora, já no momento da inscrição. Dessa vez, entendendo esse cenário que a gente está vivendo, né, redescobrindo o fazer, né, desse tipo de procedimento, a gente vai deixar para pedir a documentação somente no momento da formalização do termo de compromisso. Então, só vai, de fato, entregar a documentação para a gente quem for selecionado. E aí, por isso, a ideia de criar também uma lista de suplentes, para que, se a gente chegando lá na frente ver que essas pessoas que foram aprovadas não têm condições de receber, né, não correspondem a algumas regras que estão ali no edital, como residir em Juiz de Fora, ou apresentar CNDs negativas, tudo isso, se lá na frente essas pessoas selecionadas não conseguirem cumprir com essas questões, né, com essas regras do edital, a gente vai chamar os suplentes para que nenhum valor tenha que ser devolvido para o Ministério do Turismo. Tá? Deixa eu abrir o edital aqui para eu passar alguns pontos com vocês. Então, as inscrições começaram no dia 15, elas vão até o dia 30. O período é mais curto também, para que a gente possa, enfim, liberar essa verba que a classe artística espera tanto tempo, né? E o edital, ele aceita a participação, a inscrição de artistas, produtores, técnicos, professores. Então, assim,
todos aqueles personagens que estão inseridos na cadeia produtiva da cultura. Ele não faz nenhuma distinção quanto a isso. Então, você pode tanto fazer uma live para apresentar um show do seu trabalho, quanto um videoclipe, ou de repente você quer escrever uma crônica e disponibilizar na internet, mas também você pode trazer uma oficina, uma palestra. Então, a gente tem duas formas, né, de inscrição nesse edital, que é essa parte mais artística e uma parte que vem mais como pesquisa e formação, que também é permitida. Tem um campo específico do formulário, depois o Henrique vai mostrar, que é para isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aí dos prazos, como eu já falei, inscrição do dia 15 ao dia 30 de setembro. A gente faz a seleção também bem rapidinho, vai ser do dia 1º ao dia 5, e até o dia 10 a gente está liberando a lista com os selecionados e já com os suplentes, tá? Esse produto final, que é o que eu estou dizendo, né? Você repete para mim que dia que libera o resultado? Até o dia 10 de outubro. E aí a gente tem uma outra data que é importante de fixar aqui também, que é o dia 6 de novembro. Essa data é importante por quê? Porque é a data limite para que vocês enviem esse produto final para a gente. A nossa ideia é lá na frente, no edital está isso também, no dia 13 de novembro, a nossa ideia é lançar o site do Na Nuvem, com todos os produtos. Então, com esses 102 produtos que vão ser resultado desse edital. A gente pretende lançar um site onde fique tudo ali no mesmo lugar, né? Para que a divulgação do resultado desse edital não se dissipe. Porque se cada um faz somente a sua divulgação, o produto, de uma forma geral, ele se dissipa, né? Então, a nossa ideia é colocar tudo ali como se fosse um Netflix de Juiz de Fora, né? E aí, quem vai para ver um produto tem acesso aos demais. E assim, a gente consegue também democratizar um pouquinho o acesso, tanto para o público quanto para o artista, né? Deixa eu ver. Então, a gente vai atender as mais diversas áreas da cultura, como eu já falei. Uma outra informação importante é que, para fazer a inscrição aqui, é necessário que vocês também se inscrevam no nosso Cadastro Municipal de Cultura. Então, o site é o funalfa.com.br/cadastro. Vou pedir para o Henrique colocar no site, no chat aí, se vocês ainda não tiverem o cadastro preenchido. E lá não é nada muito complicado, coisa de 15, 20 minutos, vocês finalizam o cadastro. Mas é muito importante para a gente ter esse mapeamento, né, do setor artístico e cultural de Juiz de Fora. Por isso que a gente pede para que se inscreva lá também. As vedações, né, gente, elas não são muito diferentes do que a gente já está acostumado a colocar nos nossos editais, então não pode ser agente público, agente político, é necessário ser maior de 18 anos, servidores da Funalfa e terceirizados não podem participar, nada muito diferente de quem já está acostumado com os nossos editais, tá? Eu acho que agora, Henrique, a gente podia entrar no formulário e depois eu volto na prestação de contas para não ficar um vai e volta. Pode ser? Pode ser. A Marília perguntou sobre uma dúvida aqui. Eu acho que pode. Mas eu vou confirmar. Que é dos professores. Não podem, não. Não podem? Não, deixa eu confirmar. É porque às vezes a gente muda um pouquinho essa redação, porque depende, gente, a redação dessa ponto em específico, depende de qual é o instrumento que está regendo o edital. Nesse caso aqui é uma portaria interministerial que nos foi colocada pelo Ministério do Turismo. Deixa eu confirmar aqui qual que é a redação desse. Não tem problema, não. É só para a Funalfa. Nesse caso, é só para a Funalfa. Servidores terceirizados da Funalfa. Eu abri meu microfone, não sei se eu posso falar. Posso falar? Claro, fica à vontade. Não, é por isso, porque alguém me perguntou, um professor me perguntou, porque ele leu isso, que servidores federais, municipais, estaduais não poderiam. Então, não. Então, pode. Deixa eu ver. Não, é o servidor. O professor é considerado agente público, né? No caso, o professor que eu estou falando é contratado. Mas ele é servidor de Estado, não é o Lúcio. É o Lúcio? Mas ele é servidor do Estado. Não, não pode não, porque é agente público. Não poderia não, Marília, desculpa. Tá, não beleza. pode não. Tá.
Desculpa pelo engano. Tranquilo. Falar agora um pouquinho sobre o formulário, né, o site. Como a Tamires falou no início, a gente procurou fazer um formulário bem simples para facilitar mesmo a inscrição, para ter muitas propostas também. Senão a gente teria um processo muito longo de escolha de projetos e até de elaboração também das propostas. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é o site. Tá dando eco, né? Deixa eu tirar. No microfone. Vamos lá. Você tem que me autorizar. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a tela? Vamos lá. Perguntas clássicas do mundo moderno pós-pandemia. O site, apenas um botão de inscreva-se, então funalfa.com.br/na nuvem. Então só temos o botão de inscreva-se e um formulário bem resumido. Eu vou explicar agora também, dando algumas dicas assim de propostas que podem facilitar na nossa avaliação e podem trazer também um texto de mais qualidade para que ela fique bem compreensiva. Então é sempre importante, a gente sempre alerta isso antes de começarmos a ler o edital. Um edital bem pequenininho, então prestar atenção nos dados que são relevantes, principalmente nos critérios, né? São poucos critérios, então focar muito nessa questão do que nós pedimos lá. Os dados do proponente, que são os dados pessoais. Acho que tá normal aqui. Não... É porque só se vazar, né? Mas... os dados pessoais são nome, endereço, e-mail, bairro. Esses dados eles só vão ser comprovados após, né, o processo de seleção, caso a proposta seja aceita. Então, a princípio, não precisa enviar nenhum documento que comprove isso. E o Instagram é opcional. Lembrando também que todos os campos são obrigatórios. A gente deixa aqui claro que o Instagram é opcional, mas todos os outros são obrigatórios para validar a proposta. Um currículo, né, do proponente, com as principais experiências na área da cultura. Tem um limite de caracteres, né, 2.000 caracteres, então não é necessário que seja um currículo extremamente grande. Sei que muita gente do setor cultural tem currículos extensos, mas é importante focar nas principais realizações e naquelas também que têm mais sentido para esse edital. Então, o limite são de 2.000 caracteres. A autodeclaração, como consta no edital, né, que são as reservas que nós separamos para esse edital. Então, você que vai optar por concorrer aos 60%, que são as propostas destinadas aos proponentes autodeclarados negros, pretos e pardos ou indígenas, ou pela ampla concorrência. Os dados da própria proposta, a sua área. Nós temos aqui 9 áreas: artes cênicas, audiovisual, música, artes urbanas, cultura popular, patrimônio e memória, artes visuais e design, literatura, áreas culturais integradas. E a categoria, que são as duas: atividade artística ou de entretenimento, atividade de formação ou de pesquisa. Uma dúvida que pode aparecer no caso dos profissionais técnicos, né, que podem participar do edital. Então, na hora de selecionar a área, é importante que selecione a área que é mais próxima do trabalho dele, porque às vezes um iluminador, por exemplo, ele pode trabalhar tanto no audiovisual, quanto nas artes cênicas, né, quanto na música. Então, ele pode selecionar a área que ele tem mais afinidade ou para a qual ele vai direcionar a proposta dele. Depois nós temos a apresentação. Também tem um limite de 2.000 caracteres, mas aqui eu peço para não serem modestos demais, porque a gente precisa de suficiência de informações para entender a proposta. Então, como diz até o texto, apresente o que houver de mais importante para que possamos compreendê-la suficientemente bem. Então, ao mesmo tempo que nós queremos saber o que é mais importante, que não seja aquele velho embromation,
mas a gente precisa ter informação suficiente para compreender o que o proponente quer apresentar. Isso é muito importante, porque às vezes como a gente vê que o formulário é muito simples, a gente simplifica demais as nossas respostas. A ideia é aproveitar mesmo esses 2.000 caracteres para deixar a proposta sucinta, mas muito clara. O objetivo da proposta, né, que é por quais razões você acha que ela deve ser aprovada. Então, uma coisa que eu falei agora no início, que é para lembrar dos critérios, eu até abri aqui a parte dos critérios, né, de avaliação. Nós temos 3, né, que é conceito e conteúdo da proposta, inovação, diversidade da proposta, popularidade, atratividade da proposta. Então, nessa parte de conceito, é uma parte um pouco mais subjetiva, né, isso vai variar de acordo com cada área da cultura. A inovação e diversidade, acho que hoje nos novos formatos que a própria classe artística tem buscado para divulgar os trabalhos na internet, isso já é algo que vai estar bastante intrínseco nas propostas. E a popularidade, porque a gente, falando de um público da internet, a gente pretende que esses produtos gerados, vamos dizer assim, alcance a maior quantidade de pessoas, né? A ideia é que sejam bons produtos também, né? Produtos atrativos que possam ajudar também na democratização de acesso ao conteúdo cultural. Então, assim, não tem muito mistério, são só esses 3 pontos que serão avaliados pela comissão. Uma dica para os objetivos, a Fernanda Cruzi, até fala bastante nisso nas reuniões que ela faz, sempre que tem um edital para o pessoal das artes visuais, tentar ser objetivo de verdade, às vezes até colocar em tópicos, né? Ajuda muita gente também na hora de avaliar um projeto, os objetivos principais ali, o que você quer que a sua proposta cumpra. E para encerrar, é sempre bom conferir, porque para garantir que o que você quer falar, o que você quer defender esteja claro, conferir e enviar a inscrição para nós. Só lembrando, um detalhe técnico, quando você clica no botão de enviar, vai aparecer a informação que o projeto está sendo carregado, isso pode levar um tempo, 1 minuto mais ou menos, então tenha paciência que ele vai chegar, não feche a página antes que ele carregue e confirme a inscrição. Você vai receber um e-mail com essa comprovação, com todos os dados que você mandou, e aí também é bom conferir esse e-mail, né, com o número da sua inscrição, com os dados que você enviou no formulário, e qualquer dúvida ou qualquer divergência que houver no formulário, é só entrar em contato com o nosso departamento. Então, assim, o edital é bem simples, a ideia é realmente não tornar o edital burocrático demais. A proposta é justamente distribuir da melhor maneira possível e o mais fácil possível esse recurso da cultura que hoje se faz muito necessário. É pouco, mas é muito necessário. Então, esse é o formulário do site. Nosso departamento está à disposição para qualquer dúvida em relação ao preenchimento, né, do formulário, e também qualquer problema técnico ou dificuldade mesmo técnica para fazer a inscrição. Conta com a gente, que a gente está aqui de plantão para ajudá-los. É isso. Gente, alguma dúvida até agora? Sem áudio não dá, né, gente? Veio uma pergunta da Sucena aqui. A certidão municipal será disponibilizada pela Funalfa. Ela será enviada online ou será necessário retirar? Não. A gente já vai tirar ela aqui mesmo. Esse no momento futuro, né, na formalização do termo de compromisso, e a gente já vai tirar ela aqui mesmo. As outras você vai poder enviar online para a gente. Aquelas outras que estão listadas ali, que não são as que as municipais, né, que aí vem a federal, contribuinte individual da Receita Federal, enfim, várias outras que estão ali listadas, vocês vão poder enviar para a gente por e-mail, tá? Mas aí, isso é só lá no momento da formalização do contrato. Prestação de conta, eu já vou chegar lá, só um minutinho, tá, Sucena?
Então, vamos lá. Claro. Que a Sucena falou isso, é bem importante lembrar, assim, a gente não exige nessa primeira etapa nenhum anexo. Nem anexo, nem link, tirando o endereço do Instagram. Mas nenhum anexo a gente vai pedir, nem em relação a documento, nem em relação à proposta em si. Isso. Então, vamos lá. Ó. Tem mais alguma dúvida, gente, agora? Até agora? Não? Então tá. Então vamos seguindo. Se aparecer dúvida, vocês pode abrir o microfone, fica à vontade. Pode usar sim a Sucena, pode ser essa sim. A Sucena está contando aqui no chat que ela tem uma certidão que ela tirou para o Arte Salva com vencimento para o ano que vem, sem problema. Pode ser, a gente teve um decreto federal e teve um estadual também que adiava, e o municipal, que adiava o vencimento de algumas certidões mesmo, né? Antigamente elas tinham geralmente a validade de 3 meses, algumas tinham de 1, mas agora elas estão com uma validade mais extensa mesmo, não há problema nenhum, a Sucena pode ser essa. Então, a gente chega agora, né, feito o formulário, preenchido, enviado, a gente chega na parte da seleção. A comissão de seleção desse edital ela vai ser composta por 3 representantes da sociedade civil, que vão ser ou integrantes do Conselho Municipal de Cultura ou pessoas da classe artística indicados por eles, tá? Pelo Conselho. Vale lembrar, gente, que quem for participar dessa comissão nunca pode entrar com um projeto, né? Então, por isso que às vezes não são pessoas que estão no Conselho, às vezes a gente precisa pedir outras pessoas justamente por isso, porque aquelas que estão ali, elas pretendem propor um projeto, enviar suas próprias propostas. Então, a gente, às vezes, tem que chamar outros colegas da classe artística para nos ajudar nisso. E 3 integrantes da FUNALFA também indicados pelo diretor-geral, que vão acompanhar esse procedimento de seleção e de avaliação de acordo com aqueles 3 critérios que o Henrique apresentou para vocês no formulário. Então, criatividade, inovação, conceito e conteúdo da proposta e, esqueci, popularidade e atratividade, exatamente. Chegando aqui, nesse momento da seleção, com a lista de aprovados, como eu disse para vocês, a gente vai ter os suplentes, né? Vai sair a lista entre aprovados e suplentes. E aí a gente chega, de fato, nessa parte que a Sucena perguntou aqui. Eu saí? Ah, não. Desculpa, gente, a internet aqui, eu tô aqui no FUNALFA hoje, eu e o Henrique estamos aqui, a internet está lenta, tem hora que dá umas travadas aqui, eu fico um pouco perdida, desculpa. Então, feita essa questão da seleção, a gente chega na formalização do contrato, que é justamente esse momento que a gente vai pedir de fato os documentos para vocês. E aí, não tem nenhum documento que seja fora do que vocês já estão acostumados, então documentos de identificação e essa parte das certidões. A gente vai aceitar todos os documentos por e-mail, tá? E aí a gente vai ter, então, o termo de compromisso feito, que precisa ser assinado por vocês. E aí também a gente coloca a possibilidade de um plantão feito aqui, que a gente vai fazer no departamento, para que vocês venham até aqui assinar, ou então a gente pode enviar esse termo por e-mail, tá? De volta para vocês, vocês vão assinar, imprimir, assinar, escanear e nos mandar de volta. Existe essa possibilidade também, tá? Essas 2 formas, então, respeitando mesmo o momento da pandemia, tá? Feito isso, a gente espera até o dia 13 a entrega do produto final, que no caso, vocês vão mandar o link pra gente, né? Não tem que trazer aqui, mas é necessário nos mandar o link. E aí, esse produto pode estar hospedado em diversos sites que podem ser escolhidos, né? Então, pode ser, como eu disse no início, rede social, pode ser um blog, pode ser YouTube, pode ser no Google Drive também é possível, né? Se vocês preferirem enviar para a gente faz o download e já coloca disponibilizado. E depois isso tudo vai para o site que eu falei para vocês, o site do Na Nuvem. E aí, agora eu vou chegar na prestação de contas, que é importante. Mentira, eu vou votar na seleção porque eu esqueci de falar de um ponto muito importante desse edital. E o Henrique nem reparou que eu esqueci de falar disso. Esse edital é o primeiro edital que a gente faz na FUNALFA, que a gente coloca uma reserva de 60% para proponentes negros e indígenas, né?
Então, negros, pretos e pardos e indígenas. Na hora que vocês forem preencher o formulário, vocês vão indicar lá se vocês pretendem participar dessa reserva ou não. E a gente tem como um critério lá, critério não, mas como uma cláusula do edital, né? Que caso a gente não consiga ocupar esses 60% das vagas com proponentes pretos, negros ou indígenas, a gente redivide, né? Reenvia para ampla concorrência, mas pretendemos atingir esse ponto do edital que nos é muito caro. Foi votado dentro do Conselho Municipal de Cultura também, a gente apresentou como proposta vinda da Funalfa, foi votado lá, a gente a princípio veio com a proposta de 35%, né, Henrique? E acabamos dentro da votação, com toda a discussão que estava envolvida nisso, chegando a 50% e finalizamos com 60%, com a aprovação de todos os presentes. Foi uma conquista muito grande para a gente e, como eu já disse, nos é um ponto muito caro desse edital, porque é algo que a gente visava fazer já há algum tempo e que agora a gente, de fato, conseguiu propor e trazer no edital para vocês. E aí, sim, agora vamos para a prestação de contas, como todos os outros pontos do edital, né, que a gente está trazendo para vocês desde o início aqui da nossa reunião, a gente tentou fazer esse edital da forma mais simplificada possível. E com a prestação de contas não é diferente. Então, a prestação de contas é composta por 3 itens apenas. O primeiro é a assinatura do recibo, que a gente precisa ter para mandar lá para o Ministério como nossa prestação de contas, porque vocês fazem a prestação de contas para a gente tem que fazer para o Ministério, né? Para indicar direitinho como que esse dinheiro foi utilizado. Então, a gente precisa do recibo, do produto, né? Do produto final, que advém desse edital, né? Dessa verba transferida, e um breve relatório. Que aí, nesse breve relatório, o que é que a gente quer ouvir? As experiências, tanto da realização desse produto, quanto desse momento, né? Tão diferente que a gente está enfrentando na nossa sociedade, né, de forma geral, e que nos traz um desafio mesmo para a área cultural, já que é uma das mais prejudicadas, né, por toda essa questão do isolamento, da impossibilidade de aglomeração, que é uma coisa muito comum à cultura, né. Então é isso, assim, um breve relatório que vocês vão contar para a gente como foi essa experiência. E aí não tem certo nem errado, né, é um relatório mesmo de condução desse processo todo. Henrique, estou esquecendo de alguma coisa? Deixa eu ver aqui no meu edital, gente, que eu marquei o que é importante trazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que uma parte que é muito interessante, que é o pagamento, né? A gente tem, então, 10 dias contados da assinatura do recibo para realizar a transferência para a conta de vocês. Tem que ser conta no nome do proponente, tá? No CPF do proponente. Eu acho que tem alguma pergunta que chegou. A Sucena perguntou... A prestação de contas é online também. Sim, a Sucena, vocês podem mandar tudo por e-mail pra gente. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Tô dando uma passada de olhos aqui no meu edital para ver se eu marquei mais alguma coisa. Marília perguntou se o trabalho tem que ser inédito. Sim. Eu quero falar também para vocês de uma pergunta que está aparecendo muito, que é o caso de coletivos. Quando a gente criou esse edital, a gente pensou no indivíduo mesmo, tanto que vocês vão ver que o edital inteiro ele é construído, né? Ele é feito para pessoa física. A gente fala muito da produção daquele indivíduo, mas nada impede que, por exemplo, uma banda ou um grupo faça um projeto coletivo. Só que aí tem a questão que o valor é fixado em um só, né? Ele é o valor pensado para um indivíduo mesmo. Então, ele não altera, mesmo que seja um grupo. E é importante lembrar que a gente tem, se eu não me engano, o subitem 6.5.3, 6.4.3 do edital, que traz que todo o produto realizado ele tem que estar dentro das normas vigentes, né, do combate à Covid, disponibilizadas, né, indicadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, gente, se vocês mandarem uma proposta, né, de um monte de gente aglomerada numa sala, infelizmente, essa proposta vai ter que ser desclassificada pelas vedações do edital mesmo.
Agora, se for um clipe, por exemplo, que cada um esteja na sua casa e a junção desse produto seja feito por meio de corte, de edição, aí não há problema nenhum, tá? Aí fica a critério mesmo do proponente. A Marília, ela acrescentou a pergunta, mas não cabe uma reencenação de algo? Isso sim. Acho que o que a gente pede que seja inédito é a produção, né? Que seja recente agora. Que não tenha sido divulgada ainda. Mas uma reencenação, sim. Não teria problema, Mais alguma questão, gente? Eu posso Claro. falar então, uma vez? Na real, eu só estava querendo entender mesmo como é que vai funcionar a cota, né? Essa parte mais... É 60%, então, que vai ser destinado, e aí 40% é destinado a... Seria essa Ampla concorrência. Entendi. Então, as pessoas vão disputar ali os 60%, e aí depois os 40%, né? O que é Não, aí é dividido, né? Lá no formulário de inscrição, a gente tem as duas possibilidades. Então, lá você vai colocar se você pretende concorrer pela cota ou pela ampla concorrência. Se você coloca pela cota, você vai concorrer aos 60%. Se você coloca na ampla concorrência, aos 40%. Entendeu? Tá. E aí, como você falou da possibilidade do coletivo, o coletivo também pode... Não, aí o que é analisado, porque o edital ele não traz a possibilidade do coletivo, né? Ele é feito para pessoa física. O que vai ser visto é o proponente. O proponente se enquadra. E aí, essa questão do coletivo, ela tem aparecido muito para a gente no dúvidas por e-mail. Mas, assim, é aquela coisa. O edital não veda essa possibilidade. Do mesmo jeito que ele não traz, né? Você pode escolher se vai se inscrever como pessoa única, ou como coletivo, ou como banda. Ele também não veda. Então, você pode, se você quiser, com o seu coletivo, e aí distribuir esse dinheiro entre os participantes, ou então utilizar para investir no coletivo, é possível, mas é importante lembrar e, inclusive, deixar isso muito explicado lá na hora que você for escrever sobre o seu projeto, como que isso vai ser feito adequado às normas da OMS, que é esse ponto lá do 6.4.3 do edital. Porque a gente não pode fugir disso num momento como o que a gente está enfrentando, né? Mas aí o que vai ser avaliado é o proponente, porque o edital é todo construído em cima do proponente. Não seria da equipe, entendeu? Gabriela, tudo bom? Você chegou agora no finalzinho, a gente já está na parte de tirar dúvidas. Se você tiver algum ponto específico do edital que você queira saber, esse é o momento. O edital é bem simplesinho, né? A nossa apresentação foi bastante rápida. Lembrar que a gente vai disponibilizar depois também para continuar online a nossa apresentação, porque como agora vem por aí muito edital pela Finalfa, então para não confundir um edital e outro, a gente vai disponibilizar esses materiais para que a qualquer momento você consiga tirar essas dúvidas que foram levantadas aqui. E hoje também tem mais um tempo da noite, né, às 19 horas. Ah, desculpa. Então é só para lembrar mesmo essas informações. E além disso, tem um e-mail que o Henrique já colocou aí no chat, que é o fomento.funalfa@gmail.com. A gente está diariamente respondendo dúvidas por lá também. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, vamos perguntar. Ele é tão simples que não tem nem dúvida. Olha que beleza. Exatamente. A Sucena perguntou ontem a Finalfa postou que terá um edital maior de cultura, né? Com o recurso da Lei Aldir Blanc. Pode adiantar o edital? Então, Açucena, o edital da Aldir Blanc a gente ainda está construindo, a gente tem feito reuniões constantes sobre esse assunto, a gente está discutindo critérios ainda e alguns pontos, assim, a gente teve na quinta-feira, foi ontem a aprovação do nosso plano de ações, e aí o que eu posso adiantar para vocês é como vai ser dividido o nosso edital.
A gente já bateu isso com a classe e com os comitês, né? Tanto o comitê gestor, que é composto por funcionários da Funalfa, quanto o comitê de acompanhamento e fiscalização, que aí é composto por funcionários da Funalfa e por representantes da sociedade civil e do Conselho Municipal de Cultura. Inclusive a Marília faz parte dele, Marília que está aqui com a gente hoje. Eu posso falar para vocês mais ou menos essa divisão, mas assim, sobre critérios e pontos muito específicos do edital, eu não consigo porque a gente ainda está em construção mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês a divisão. Vou abrir, peraí que eu estou abrindo um arquivo aqui e vou colocar na tela porque fica mais fácil de visualizar. Só um minutinho. Tem mais alguma pergunta enquanto isso? Eu posso falar sobre o Vinícius. O Vinícius perguntou, que é o link do edital. Um minuto. Vinícius, se identifica aí. Você é o Vinícius Chagas, por acaso? Não escutou. Vinícius. Não está escutando. Isso aí. Eu tentei abrir aqui o link também agora, e pode ser que o sistema da Receita não esteja funcionando agora, mas caso você não consiga, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente tenta ver se tem alguma coisa no próprio endereço do edital. E lembrando, tá me ouvindo? Tá desligado. Lembrando, gente, que essas certidões não são necessárias para agora, tá? Elas são só depois do momento de divulgação do resultado. Agora não precisa preocupar com elas, não. Então, se estiver fora do ar, ou se lá na frente o link estiver errado, a gente faz uma errata para vocês com o link atual, tá? A Marília tem mais uma dúvida. Vamos lá. Então, eu perdi, não sei se eu não prestei atenção direito, mas é voltado para as pessoas de Juiz de Fora, não é? É só para Juiz de Fora. Mas tem que comprovar residência? Lá no momento de formalização do termo de compromisso, sim. Mas isso é o que eu falei, é só depois da divulgação do resultado. Que aí é quando vocês vão trazer toda a documentação para a gente. Que é a documentação que está... Eu vou passar rapidinho para vocês o que é. Tá no item 8 do edital. Então, RG e CPF, comprovante de residência, que aí é onde a gente vai ver justamente se a pessoa é de Juiz de Fora, né? E aí pode ser o comprovante de residência no nome do proponente ou então uma declaração de corresidência, né? Para o caso de quem não tiver um comprovante em seu próprio nome, mas tem que ser de Juiz de Fora. Comprovante de conta bancária, que tem que ser no nome do proponente, que é a conta para a qual a gente vai transferir, né? O valor. Então, assim, o que é aceito? Extrato, cartão, folha de cheque, a folha inicial ali de quando você firma o contrato da abertura de conta no banco, documentos nesse sentido que constem a agência e a conta do proponente. Declaração e essa declaração que vem no final, que é o anexo 2, assinada e digitalizada. Tá, não, eu pergunto isso, mas o comprovante tem que ser atualizado, por exemplo, de agora ou pode ser desse ano? Não, pode ser de 2019, né? Pode ser de 2020, desculpa, de 2020. Eu tô fazendo mais essas perguntas porque para divulgar mesmo, para o pessoal mesmo da UFJF, porque tem muitos alunos que voltaram para suas cidades e deixaram casa, essas coisas, então não sei se eles estão com comprovante, mas podendo ser. Talvez algum do início do ano, né? Se eles estiverem até um pouquinho antes da pandemia. Tá, legal, beleza. Obrigada. E Marília, eu confirmei aqui a questão que você me perguntou dos professores, realmente não pode não, tá? É considerado agente público, sim. Eu mandei uma mensagem aqui para o financeiro para confirmar e eles acabaram de me responder. Tá, beleza. Eu vou mostrar para vocês. Gente, vocês têm mais alguma... Eu vou entrar nessa questão da Aldir Blanc, que vocês perguntaram, que é a Sucena que perguntou, né? Mas vocês têm alguma dúvida ainda na nuvem que a gente possa esclarecer? Não? Então vamos lá.
Deixa eu compartilhar com vocês aí na tela. E aí, como eu disse, eu vou mostrar mesmo só a divisão que a gente pretende fazer nos editais, tá? Não vou entrar em critérios porque ele ainda está sendo discutido. Ó, vamos lá. É esse aqui, ó. Esse é o nosso plano de ações. Então, a gente tem uma meta única, tá? Lá na Aldir Blanc. Não tá aparecendo? Foi? Então, a gente tem uma meta única, 100% da verba que vem para Juiz de Fora, que é cerca de 3,5 milhões, será aplicada no inciso 3, que é esse que possibilita a realização de editais. E aí, a gente vai ter essa divisão aqui, ó. Para indivíduo, a gente vai ter 2 tipos diferentes, 2 vertentes diferentes de um mesmo edital, que é para linguagens artísticas e para técnicos. A outra possibilidade é essa aqui de rosinha, ó, que é o edital de linguagens artísticas voltados para coletivos. Isso aqui, gente, o número aqui, vocês estão vendo, ó, aqui de 9 mil, tá vendo? Que seria um edital de coletivos de 2 a 5 integrantes. Isso aqui ainda pode mudar, tá? A gente ainda está revendo isso aqui. É só uma ideia inicial mesmo. E para coletivos acima de 5. A terceira possibilidade, que é o edital de cultura popular e urbana, para coletivos também, com essa mesma divisão daqui de cima, então de 2 a 5 integrantes e acima de 5, que também pode ser revisto. E, por fim, o de espaços culturais. E aí a gente tem 3 divisões nele. Tem a premiação para micro e pequenas empresas culturais, que é o único edital que será feito para pessoa jurídica, e os espaços de fruição artística e os de ensino cultural e artístico. Então, até o momento, a nossa divisão está nesse sentido, tá? É o máximo que eu consigo apresentar para vocês e ainda assim dizendo que é possível que isso mude. Por isso que eu não vou entrar muito detalhadamente nisso, é só para tirar a dúvida mesmo. A Sucena fez mais uma pergunta, que é em relação à certidão municipal. Ela pode ser enviada por e-mail, porque no caso de pessoas que têm casa em JF, mas precisaram se isolar em outra cidade devido à pandemia, buscar na FUNAL ficaria um pouco complicado. No caso não precisa buscar aqui, Sucena, porque a gente já vai ter isso aqui, né? Então tudo que vocês tiverem que enviar, como eu já disse, pode ser por e-mail, inclusive o contrato, e essa certidão já vai estar aqui com a gente, então não faria nem sentido a pessoa ter que vir buscar para depois entregar de novo, né? Então, não precisa preocupar com ela, porque a gente vai tirar aqui no nosso administrativo mesmo, tá? Mais alguma questão? Nada, imagina. Gabriela, tem alguma dúvida? Você que chegou por último. Se a gente puder te ajudar com sanando alguma dúvida, é só falar. Aí você pode abrir o microfone ou então mandar aqui no chat, como você preferir. Ruzic, mais alguma questão? Alexandre? Vinícius? Tá tudo ok? Tranquilo, Tamires. Tudo tranquilo. Então, beleza, agora, gente. Então, espalhar a palavra para os outros artistas. Ajudar, se tiver alguém com alguma dúvida. O edital é muito simples e o que vocês também puderem ajudar os outros com essas informações. Lembrando que a gente depois vai disponibilizar todas essas informações nas nossas páginas também. E qualquer dúvida, nosso departamento também está aqui à disposição. Obrigada, então, gente, pela presença de vocês, tá? Peço mesmo para que vocês façam como o Henrique disse, para que espalhem a palavra para o maior número de pessoas possível, nos ajude nessa tarefa. A gente tem feito essa busca também, mas às vezes vocês têm um alcance maior do que a gente por estarem no momento ativos na classe artística. Gabriela, ela me mandou aqui que vai participar das 19 horas, então a gente te espera mais tarde. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem enviar para o fomento.funal@gmail.com. E é isso. Nos encontramos mais tarde, se vocês animarem de estar conosco novamente. E fiquem em casa, se cuidem. Fiquem em casa se puderem, né? A gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo. E muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Tá? Boa tarde, bom final de semana. Tchau.